Chegou agora? Rola a iniciativa então. Na nossa missão aí de ajudar mestres, principalmente mestres iniciantes, que muitas vezes se perguntam como que eu posso conduzir uma mesa, como que eu posso entreter os jogadores. Afinal, esse é o papel do mestre. Você criar um entretenimento para que os jogadores possam querer continuar jogando. Se você não criar histórias interessantes ou que envolva eles, eles acabam por te abandonar no fim das contas. E hoje a gente vai te ajudar com 7 tipos de jogadores que você vai encontrar numa mesa por aí. Bom, eu vou falar de 7 tipos, mas assim, não é que é exclusivo. O jogador é só isso e ele nunca é outra coisa. Normalmente é uma característica dele que se destaca mais. Nada impede que ele tenha todas as outras 6 características dentro do jogo, mas normalmente uma delas acaba se destacando. E assim mesmo, essa característica que se destaca pode alterar conforme o passar dos tempos. Então ele pode se interessar de repente mais por um lado ou mais por uma outra característica sem problema algum. Isso daí faz parte do jogador, você vai sentindo. Mas se ele perceber que você faz as coisas de modo a que ele possa ter esse momento dentro da mesa, ele vai acabar conversando com você quando estiver mudando. Olha, eu não estou tão afim disso aqui, eu estou mais querendo fazer um personagem desse jeito para a próxima campanha e tal. Então, o que é sempre muito importante dentro de uma mesa de RPG? A comunicação mestre e jogadores. Se não houver isso, se você não souber o que os jogadores querem, fica muito mais difícil de manter mesa. Bom, então o que ocorre? Vamos lá, a gente tem aí 7 tipos de jogadores que vocês vão encontrar. O primeiro é o roleplay gamer, né? É o cara que gosta do roleplay, gosta de interpretar, ele gosta de interagir com o mundo, ele gosta de trocar a voz deles, ele vai até fantasiado se deixar. Se o personagem dele tiver um papagaio no ombro, ele leva o papagaio dele e bota no ombro. É o cara que é o do teatro mesmo. Então, assim, você tem que dar motivos para ele poder interpretar. Dar aquele momento dele conversar com um NPC, ou mesmo deixar ele conversar com os outros jogadores da mesa, tudo mais. Então, esse é um dos pontos que você tem que estar fazendo. Ele tem que se sentir como um cara que interage com as pessoas do ambiente. Então, envolver bastante o background dele, fazer com que ele interaja, mesmo em combates, deixar ele interpretar ali o que ele está fazendo e assim por diante. Só tomando um pouco de cuidado para que ele não fique com os holofotes todos para ele. É um problema que pode ocorrer, tá bom? Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sabem fazer o roleplay e ficar na dele. Mas tem pessoas que acabam querendo chamar toda a atenção para eles. E esse nunca é o objetivo do RPG, independente do tipo do jogador. E é importante que o mestre consiga controlar isso, e isso vem com experiência, tá bom? Conforme você for encontrando esse tipo de gente que você vai acostumando como lidar com uma situação dessa. Então, o maior cuidado que você tem que ter com esse cara é a questão de holofote nele, ele querer toda hora o holofote em cima dele. Número 2, explorador. É aquele cara que gosta de explorar. Então, assim, você tem que estar um pouquinho preparado com esse tipo de jogador. Por quê? Porque ele gosta de conhecer costumes, às vezes, do local que ele chega. Ele quer desvendar mistérios. Então, ele gosta de explorar o local para ver se ele encontra itens. Então, assim, muitas vezes essa procura de itens dele, às vezes nem envolve a questão de itens, como eu posso falar, valiosos. Não precisa ser dinheiro, não precisa ser itens mágicos. É lógico que ele gosta disso também, né? Mas ele também gosta de coisas que contem a história. Um pouquinho diferente do roleplay, ele gosta de saber sobre a história. Então, por exemplo, de encontrar uma pintura que retrate uma família, então muitas vezes ele vai querer saber o que aquilo quer dizer. Então é importante quando você colocar alguns itens desse tipo que você acabe anotando isso para que eles façam alguma referência no futuro ou que possam fazer algum significado. Não precisa ser um item que vai resolver a campanha toda, nem nada disso, porque daí também é muito clichê, né? Se todo item que ele encontrar for o que vai resolver a campanha, aí todo mundo vai começar a ficar procurando as coisas.
Então, assim, pode ser alguma coisa que dê uma ligação, né? Então, de repente, ele encontra um brinquedo numa sala e mais pra frente ele encontra uma pintura da família onde tem uma criança. Então, ele vai entender que aquele brinquedo é daquela criança. Pra ele vai ser legal porque, tipo, dá aquela ligação na história. Não vai resolver nada na história, tipo, não vai solucionar nenhum problema, de repente, tá bom? Não sei qual é a história que vocês estão criando. Mas dá aquele gostinho de vida, sabe? De que a coisa realmente existiu, alguém morou ali. Então isso daí é legal, até você colocar algumas coisas assim, porque o jogador explorador quer saber muito sobre isso. Tá? Então fica aí uma dica. Só tomar cuidado com esse tipo de jogador é que às vezes ele pode querer explorar demais e mesmo quando não tem nada ali ele insiste e acaba atrasando um pouco a partida, deixando ela lenta, na verdade é a palavra certa. E com isso alguns outros jogadores podem ficar frustrados do cara revirar milímetro por milímetro de cada aposento daquele castelo abandonado. Instigar, como que eu posso falar? Esse personagem ele gosta de modificar o mundo à sua volta, então ele gosta que as ações dele tenham consequências no mundo. Muitas vezes essas consequências são boas, outras vezes elas são ruins, mas ele gosta que tenha consequências. Ele interage com os PNJs, né, os personagens não jogadores, de maneira às vezes até ousada, até mesmo o cara que puxa uma briga na taverna pode ser um instigador, algo que ele faça que mude tudo, ou que ele... Então ele gosta muito de interagir com o ambiente também. É um pouquinho diferente do explorador. O explorador ele quer saber o que ocorre. Esse daí ele quer fazer com que as coisas ocorram. Tá? Então ele é um cara mais ousado muitas vezes, então é interessante você colocar de repente personagens do mestre que você faça ser tão ousado quanto, ou que bote eles em rascada. Muitas vezes eles também criam situações aí para o grupo ter que tomar uma decisão de dilema moral. Então, como você está vendo, às vezes é uma mistura de mais de um, tá? Os jogadores nunca são uma única característica. Normalmente eles têm uma ou duas, ou até três que se destacam mais e as outras é um pouquinho menos. É uma coisa normal, é como se fosse uma ficha. Você é um pouco mais destacado, o outro você é menos e tá tudo bem, tá? Todo mundo tá jogando e se divertindo. O importante só de tomar cuidado com esse jogador é que não faça com que ele arranje confusão o tempo todo pro grupo e coloque eles em enrascada desnecessárias muitas vezes. Não que não possa ser desnecessário, mas toda vez ele arranja briga com o guarda da cidade, toda vez ele questiona o cara que fica no portão do local, ou ele puxa a briga em toda a taverna que ele entra toda vez, não importa se ele já entrou ontem. Só para não ficar muito maçante para os outros jogadores também. É só esse cuidado que é bom tomar, mas é bom dar alguns gatilhos aí para ele poder participar bastante e mostrar que ele modifica o mundo conforme ele passa. O combatente, esse daí é bem conhecido e acho que tem na grande maioria das mesas, sempre tem pelo menos um, né? É a galera que curte um combate, que gosta do combate, que não se importa de ter uma grande luta contra um boss que leve 1 hora e meia, que seja extremamente estratégico, tá? Se não estiver sendo emocionante essa luta, ele pode se entediar também, não é só rolar dado, tá bom? Ele gosta da descrição do que está ocorrendo no combate, então uma explosão de uma bola de fogo do mago, ou mesmo do mago dele, tá? Não precisa ser um guerreiro para ele gostar de combate, ele pode ser mago, pode ser clérigo, pode ser qualquer classe, tá bom? Então ele gosta dessa descrição do que está ocorrendo, ele gosta de combates com um grande número de inimigos fracos, por exemplo, então ele luta com vários ao mesmo tempo e derruba vários. Ele gosta quando você está explorando e de repente algo que você faz entrega a sua posição e acaba gerando um combate. Mas ele gosta bastante desse combate, gosta da estratégia, gosta de ver como que vai estar fazendo para lutar, ou mesmo proteger uma posição, tá bom? São alguns aí ganchos para você utilizar, né? O cuidado com esse normalmente é mais ter combates interessantes, tá? Não é dificilmente um jogador que joga bem e que seja combatente, ele não vai ficar puxando briga na cidade por qualquer coisa. Ele quer uma luta emocionante contra o que ele tem em busca como personagem dele. Então
Então você tem que tomar cuidado aí que tenha combates interessantes. O otimizador de ficha, também conhecido como combeiro. Esse cara anda muito junto com quem gosta de combate na grande maioria das vezes, tá bom? Não significa que só existe combo de combate, existe outros tipos. Mas o otimizador de ficha, na verdade, ele gosta de melhorar a ficha dele, mas ele gosta de trazer novas habilidades, novas magias, itens mágicos que melhorem o desempenho dele. Então, o que você pode fazer? Uma busca por um item mágico que de repente o jogador tem interesse pode ser um belo gancho para uma aventura da mais tradicional zona, que não tem muita segredo. Você vai criar aí pistas para que ele ache esse item e ele vai seguir essas pistas, entrar num castelo abandonado, numa tumba, algo assim, para que ele encontre esse item e aí a aventura ocorre. Mas você pode pôr outras coisas, tá? No meio desse caminho que acaba agradando todos os outros jogadores. Até mesmo enigmas que acabam fazendo com que o explorador tenha que explorar o local. Então, assim, o otimizador não é de todo ruim. Você só tem que tomar cuidado para que ele não roube a cena toda hora. Então, assim, ele normalmente ele é muito bom em alguma coisa. Porque, assim, ele vai se especializar e procurar as melhores habilidades, as melhores magias para que ele se torne o melhor naquilo que ele faz. Tipo um Wolverine da vida. Então, se ele se otimizar muito em combate, ele vai ser muito bom em combate, mas em todo o resto ele vai depender dos outros jogadores. Então, não é tão difícil assim você equilibrar um otimizador de ficha com os outros jogadores. Tá? É só você ver quais são os pontos fracos dele para que também coloque lá que assim os outros jogadores podem estar brilhando em algum momento. Mas é importante que o que ele seja bom, você permita que ele use. Não adianta ele ter alguma manobra, combo, e todo mundo que ele encontra sabe quebrar aquela manobra, aquele combo, ou não permite que ele faça usando uma magia, usando algum truque, alguma coisa. Então, assim, se ele é muito bom de dar um ataque de oportunidade, permita que ele tenha esses momentos de ataque de oportunidade. Até porque nem todos os monstros são mega inteligentes e vão saber fazer uma estratégia perfeita de combate. Então, dê essa oportunidade, porque muitas vezes qual é a intenção dele? Que ele seja o protetor do grupo. Então, ele vai se posicionar de maneira que esses ataques de oportunidade possam o proteger o mago, o clérigo, o ladino, não sei, quem ele achar que tem que ser. Então, faça esse otimizador, basta você conversar com o jogador, dar uma olhadinha na ficha, tenho certeza que você consegue agradar ele rapidamente, dando oportunidades dele usar o que ele otimizou. Solucionador de problemas. Esse cara, ele gosta de resolver problemas dentro do jogo. Então ele quer saber qual é a motivação do vilão. Ele gosta de enigmas que tenham para você desvendar alguma coisa dentro da dungeon, pistas que ele tem que juntar muitas vezes para poder ter um resultado. Ele gosta de bolar planos. Então, assim, qual é o grande segredo aí? Você permitir que, se ele tiver um plano inteligente e que vá dar uma vitória fácil para os jogadores, deixa ele ter. Deixa ele executar o plano, e se o plano for bem sucedido que ele teve de ideia, deixa ele ter a vitória fácil. Por mais que você tenha tido às vezes o trabalho de criar algo muito fantástico e você fala, nossa, vai ser muito legal isso aqui, e a hora que ele cria o plano meio que quebra você, porque você nunca imaginou que eles iam fazer aquilo, faz parte do jogo quando a gente é mestre. Então a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, porque se você melar o plano dele, vai ficar claro para os jogadores que você melou o plano dele, que foi ali uma coisa que você fez com que não acontecesse. Não que os jogadores vão parar de jogar ou vão deixar de qualquer coisa, mas provavelmente você vai dar uma podada na ideia deles de terem planos inteligentes. Então eles vão ficar muito mais restritos ao que você colocar na mesa, porque eles sabem que qualquer coisa que eles forem fazer não vai poder ser feito. Então você tem que tomar cuidado um pouquinho ali, que a gente chama do trilho do trem, né? O trilho do trem tem que dar para ele sair um pouquinho do trilho de vez em quando. Então tomar esse cuidado quando você for mestre, para que ele consiga ter essas oportunidades, tá bom? Mas também o grande problema é de ele ter planos que com certeza não funcionariam e ele achar que daí qualquer plano dele vai funcionar. Então, assim, planos muito mirabolantes, que não teriam chance nenhuma de funcionar, você tem que não deixar funcionar mesmo.
Vou pular do precipício segurando um guarda-chuva, porque aí eu vou ter uma queda mais devagar. Não vai funcionar, a não ser que você esteja jogando Toon, né? Dê a oportunidade dos planos bons funcionarem e os planos ruins você faz não funcionar realmente. Bom, então vai acabar dando um equilíbrio. Então, o contador de histórias, ele gosta de participar do mundo, ele gosta de estar, como que eu posso falar, sabendo que algumas ações dele influenciam o futuro, ele gosta de interagir com personagens não jogadores e dar objetivos para eles. Ele é muito parecido com o roleplayer, tá? Acabam se encaixando muitas vezes. Quem é roleplayer normalmente também é contador de história, muitas vezes, tá bom? Ele pode ter os combates, por exemplo, um goblin na beira da estrada ou algo assim, e ele participe disso daí. Mas se ele perceber que aquele combate tem uma continuidade nos eventos da história, vai se tornar bem mais interessante para ele, tá bom? Outra coisa que eles fazem bastante é o antecedente. O antecedente é uma coisa importante que tenha continuidade, que ele possa desenvolver esses antecedentes dele e que a história dele continue. Então veja que é ligado ao roleplayer, né? O roleplayer gosta de interpretar e esse daqui gosta de criar histórias. Então, muitas vezes ele vai usar as características de roleplayer dele para desenvolver histórias. Por isso que eu falo, o personagem, o jogador nunca é uma única característica, tá? É a mesma coisa do cara que é tático com combates. Muitas vezes eles andam juntos, por quê? Porque ele quer criar os planos dele, mas ele também quer um combate tático. Então veja que muitas vezes também o jogador oscila entre esses 7 numa mesma partida, tá bom? Tem jogadores aí que conseguem querer fazer um pouco de tudo, participar das coisas, que gosta da história bem contada, mas também gosta de um combate bem feito, que gosta de interpretar, por exemplo, uma magia. Tudo que eu falei agora, o importante é que não seja em exagero, tá? É o único ponto que tem que tomar muito cuidado quando está mestrando, é isso. Um jogador tentar se sobressair dos outros. Você pode criar aventuras onde um ou outro se destaca mais em cada sessão. Normal isso, é até interessante que tenha essa dinâmica, tá bom? Bem estilo Cavaleiros do Zodíaco, subindo as 12 casas, tem um capítulo que é o Shun que luta, outro é o Yoga, outro é o Seiya, outro é o Shiryu, daí o Ikki aparece. É isso. Não é que eles não estão avançando juntos, eles estão, mas em determinados momentos cada um brilha um pouquinho mais do que o outro. Aí ok, você consegue ter um equilíbrio na mesa. Agora, se você pôr muito roleplay e você tiver 2, 3 combatentes na mesa, só o que gosta do roleplay vai acabar gostando e os outros 3 vão acabar ficando entediados. Então o grande problema de uma mesa não dar continuidade normalmente é porque o jogador não se sente entretido. Porque quando a gente está entretido, que a gente está fazendo o que a gente gosta, que a gente quer, que está se divertindo, a gente quer voltar. Então, pode ocorrer série de inúmeras coisas que podem impedir um retorno numa sessão, mas ele quer voltar, ele vai acabar se esforçando para que vire uma prioridade dentro da vida dele jogar RPG com vocês. Então, o mestre é sempre o responsável por que a diversão ocorra dentro da mesa. Sem isso fica bem difícil. Então, tente equilibrar aí. Muito bem com a experiência, com o tempo, mas dá certo sim, tá bom? Então põe aí nos comentários qual tipo de jogador que você é, se você é um jogador desse estilo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos. Aqui estamos em busca dos 10 mil e com certeza nós vamos alcançar em breve. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!